Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Último Tempo. É um prazer enorme ter o irmão conosco a estudarmos essa lição que vai ser bastante interessante, onde vamos discutir hoje acerca do amor de Deus pela justiça. Esse é um tema que está alicerçado no verso áureo que encontramos no livro de Jeremias 9, versículo 24, que nesta versão diz o seguinte: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E também nós temos alguns elementos que nós vamos encontrar na nossa gravura, que ainda vamos discutir aqui para entendermos melhor em qual instância esta lição se enquadra quando nós estamos a falar, por exemplo, em conceito de santuário, em conceito da escatologia e em conceito da nossa vida cristã como indivíduos. Esta lição vai ser bastante rica e para já vou convidar o irmão Delson Fernando para nos conduzir uma oração a fim de nós começarmos com o nosso estudo. Ora é isso. Nosso Deus veio na sua presença neste momento, a pedir-nos a presença do seu Espírito Santo para que possa nos guiar, para que possamos entender melhor o amor que o Senhor tem pela justiça. Esteja conosco até o fim desta lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, irmão Delson. De fato, nós vamos entender o amor de Deus pela justiça. Eu gostaria de saber, mediante todos os elementos que nós temos aqui como tema, o nosso verso que já lemos, que é bastante interessante também, e também, neste caso, a nossa gravura, em que aparece uma imagem de uma balança que está dentro de um coração que emana luz. Mas isto tudo parece estar a ser observado por alguém que está um pouco atrás de nuvens escuras que tem um ponto de interrogação. Eu gostaria de saber a lição, de facto, qual é o verdadeiro sentido aqui? É o amor de Deus pela justiça ou o amor que Deus apresenta porque Ele é justo? É exatamente qual é o verdadeiro sentido da lição? Ok, já espero eu me focalizar no capítulo versual, sim, para podermos entender melhor. Gostaria de ler aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Diz o seguinte: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deixa-me pegar o versículo-chave neste versículo, onde diz que mas que o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, ok? Deixa-me dizer que este livro de Jeremias foi escrito em uma época em que os filhos de Israel, neste caso a tribo do Sul, já se gloriavam-se através dos bens que eles possuíam, das riquezas que eles já tinham. Então Jeremias vem por este meio dizer que não se gloriem com estas coisas mundanas, coisas que têm o seu tempo determinado. Mas se alguém quer se gloriar é entender o Senhor. Então o versículo, a palavra-chave que é entender o Senhor, ou encontramos novamente o livro de Salmos, como teríamos dito na lição passada, que existe uma lei que é chamada de Rule of First Mention, a lei da primeira menção, onde foi mencionado no livro de Salmos que o Asaf teve inveja, invejou as pessoas que se gloriavam pelas suas riquezas, mas até que ele entrou na casa do Senhor, isso no 73, versículo 17 de Salmos, ele entendeu o fim deles. Então ele entendeu o fim das pessoas que se gloriavam com as suas coisas terrenas, que o fim será a morte. Ou seja, a morte, bem sabemos que Deus mostra o seu amor no altar de sacrifício e a sua justiça. O amor que ele tem pela justiça. As pessoas que se gloriam pelas coisas mundanas, a finalidade é a morte. Então, vamos ver a justiça de Deus. Ele tem um amor porque ele é justo. Ele é amor e ele é justo. Então, ele já ama e ele apresenta a sua justiça. Muito interessante. Basicamente, aqui o irmão Delson está a dizer para nós que se queremos entender a Deus, temos também que seguir um exemplo de Asaf que entrar no santuário? É exatamente isso. É exatamente isso. Deixa eu primeiro frisar aqui o título da nossa missão, o amor de Deus pela justiça. Acho que neste trimestre só estamos a recorrer o título que vem na lição,
o amor de Deus e a justiça. Por que sempre é recorrente este título? É porque algumas pessoas acham e pensam que Deus é tão amoroso assim que ninguém vai se perder. Inclusive o Satanás será salvo, porque Deus é tão amoroso assim. E também alguns chegam a inverter o sentido da justiça de Deus e pensam que Deus é um tirano que se vinga, que qualquer um que faz o mal, ele sempre destrui. Então, por isso a lição quer deixar tudo isso claro, demonstrar que o amor de Deus é o amor que ele demonstra, até mostrando a justiça. O amor de Deus, ele mostrou, na verdade, como disse o irmão Delson, no altar de sacrifício, em que Deus mostrou que é possível demonstrar o amor e ao mesmo tempo a justiça. As duas coisas podem se mostrar ao mesmo tempo. Por isso a gravura aqui vemos a balança de justiça, que demonstra a justiça, está dentro de um coração. Isso mostra que o amor é que deve mostrar a justiça. Uau! Basicamente aqui nós estamos a ver uma coisa inédita, né? Uma pessoa mostrar amor e mostrar justiça ao mesmo tempo é algo que, humanamente falando, é difícil. É difícil. Vamos supor que alguém seja um rei, neste caso, e ele quer demonstrar o amor. O que faz esse rei, por exemplo, para demonstrar amor? Ele pode fazer coisas obscenas. Por exemplo, ao invés, vamos supor que o filho daquele rei cria algum tipo de problema. Eu acredito que ao invés do rei retribuir de fato qual seja, neste caso, a punição que o filho merece, ele prefere simplesmente por amor ao filho dizer que não, meu filho não fez isso, então acabou, ninguém vai ser punido. É possível que um rei faça isso, é possível. E também é possível que um rei, por exemplo, por querer mostrar a justiça, acaba até ferindo uma pessoa que talvez teria razão em algumas circunstâncias, mas por querer mostrar a justiça, acaba puxando. Ou seja, humanamente falando, quando alguém quer mostrar a justiça, a pessoa se perde. Mas também quando quer mostrar o amor, a pessoa também se perde. Porque o amor faz com que ele fique cego e não consiga mostrar a justiça. E também a justiça faz com que ele fique cego e não consiga mais mostrar, neste caso, o amor. É só nós imaginarmos, por exemplo, uma situação em que alguém nos rouba. Se alguém nos roubar, vai ser difícil nós demonstrarmos o amor para com essa pessoa. Simplesmente que nós vamos querer mostrar a justiça. Então, é nesse sentido. Mas aqui a lição, de facto, como os irmãos acabaram de dizer, a lição aqui traz essa união das duas coisas, que é a justiça de Deus e o próprio amor de Deus. Algo que é realmente impressionante e que foi mostrado de uma forma mais, eu diria a palavra em inglês, highlight, que é a forma mais acentuada na cruz, quando o próprio Jesus Cristo, ele na cruz mostrava o amor pela humanidade, mas também cumpria a justiça, que neste caso era a morte exigida, assim que Adão e Eva pecaram na cruz. De facto, é algo muito interessante. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo e é interessante que vamos na lição do domingo, que diz o amor e justiça. De novo, repete exatamente este tema, que é o tema da nossa lição, que é amor e justiça. E aqui somos convidados a ler Salmos 33, versículo 5. Deixa eu ler, diz o seguinte, sim. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Tá certo? Peço também para ler Isaías 61, versículo 8. 61, versículo 8. Se foi, diz assim. Sim. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Jeremias 9, versículo 24. Jeremias 9, versículo 24. Deixa-me ler aqui. Diz o seguinte: mas aquele que se gloriar, gloria-se nisto, de me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, e que destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ok, depois temos Salmo 85, 10. 85, 10 dizem assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Ok. Depois temos 89, 14. 89, 14 dizem assim:
Justiça e juízo são a base do teu trono. Isso. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Muito interessante o que nós estamos a ver aqui ao longo desse estudo todo. Mas principalmente eu quero deixar um destaque muito grande. Em Salmos ouvimos que Deus ama o juízo. É o que nós ouvimos em Salmos. E desde tudo isso estamos a ver que Deus de facto ele ama a justiça. Só que aqui em Salmos também vem uma coisa que é muito interessante, que diz que neste caso a misericórdia o amor e a justiça se beijaram. Eu gostaria de saber, houve algum momento específico em que estas coisas se beijaram, irmão José? Houve sim, Onde exatamente? é na cruz do Carvalho, ok? Em que Jesus Cristo pagou o preço do pecado. Como havia dito aí, Jesus Cristo demonstrou o amor pela humanidade, morrendo no lugar da humanidade, mas ao mesmo tempo pagando o preço da transgressão. Como sabemos que o salário do pecado é a morte. Sim. Foi demonstrado a justiça, porque a transgressão do pecado que existia exigia o derramamento de sangue, ou seja, exigia a morte. E Jesus morreu no lugar do pecador e ao mesmo tempo demonstrando o amor para os seus filhos. É muito interessante que para duas coisas se beijarem, duas pessoas se beijaram, precisam se amar, não é? Só se amar, sim. E sem o amor não tem como acontecer. Agora isso está sugerido, irmão Delson, que entre amor e justiça, do jeito que está escrito aqui, de facto que começa é amor, depois prossegue a justiça. Justiça, sim, sim. Ok? Muito interessante. E já me deixa dizer que a lição, no seu todo, traz uma forma de entendermos o que o Senhor quer, de entendermos melhor o amor e a justiça de Deus. Sim. E podemos entender isso somente através do santuário. Como disse o irmão José, tudo, esta lição está centralizada no santuário. Sim. Diz que a misericórdia, diz no versículo 14, justiça e juízo são a base dos tronos. Amém. Então sabemos que o trono do Senhor, o trono de Deus, encontra-se no lugar santíssimo. Então o santuário é que vai nos fazer entender o que o Senhor quer. Para podermos entender melhor o caráter da justiça e misericórdia de Deus, então devemos entrar no santuário como o Asaf fez. E é interessante, aí no 14 que diz que a justiça e o juízo são a base do seu trono. De facto, nós sabemos que o trono de Deus tinha lá uma base. Sim. Se nós formos entender o que estava na base do trono de Deus, o que estava por debaixo do trono de Deus, neste caso, quando nós abrimos a Arca da Aliança, simplesmente descobrimos que lá dentro tinha lá os 10 mandamentos, e tinha lá o pote de maná, e tinha lá a vara de Arão. Mas fazendo um highlight para a lei de Deus, este é o fundamento da base de Deus. É a lei de Deus que traz a justiça para as pessoas. É a lei de Deus que vai ser usada como uma base para o julgamento que Deus fará para com a humanidade. Neste caso, nós fomos também a ver uma retrospectiva, fazendo um vínculo entre, neste caso, o santuário e a própria Arca de Noé. Nós entendemos que a Arca de Noé também, de alguma forma, era uma simbologia do próprio santuário, porque lá tínhamos 3 compartimentos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Aquele primeiro compartimento já simbolizava o pátio, que era o lugar onde lá era feito a justiça, onde no pátio nós dissemos que é a parte da justificação. Então, neste caso, a base do trono de Deus está, de facto, no pátio, é onde começa, para nós termos o acesso ao trono de Deus. Não tem como termos acesso diretamente ao lugar santíssimo sem passarmos do lugar santo. De facto, é isso. E deixa-me dizer o que os irmãos estão a dizer, está tão agradável a lição. No texto que Modesto mencionou aqui, no verso 14, sim, que a justiça e o juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, sim. A misericórdia é que vai adiante, na verdade. Como acabou mencionando irmão Samuel, sim, que no lugar santíssimo havia aí o trono. Dentro da arca tinha a lei, mas antes de encontrarmos a lei tinha o propiciatório, Isso. que demonstrava a misericórdia. É a misericórdia que vai adiante. Por isso mesmo agora Deus está mostrando a sua misericórdia. Para quem não vai receber e aceitar a misericórdia, no fim vai ter que receber a justiça de Deus. Uau! Nesse caso, quando temos que perceber uma coisa, o irmão José aqui falou, quando alguém, vamos supor que 2 pessoas estão a andar e se encontram, né? 2 pessoas estão a andar, estão a vir pelo mesmo caminho, você encontra a primeira pessoa.
depois encontra a segunda pessoa. Não tem como você encontrar a segunda pessoa sem ter encontrado a primeira pessoa. Só que também você tem a possibilidade de ignorar a primeira pessoa para encontrar a segunda pessoa. Ou seja, o que vai adiante é a própria misericórdia, é o que vai adiante. Se você ignorar a misericórdia, você vai ter que encontrar o juízo, de facto, de Deus. Então, seria bom que você encontrasse a misericórdia para você não ter, neste caso, a justiça que é amarga, que é a própria justiça de Deus. É muito interessante o que nós estamos a encontrar aqui na lição. Vamos na lição da segunda-feira, que tem como título Deus é totalmente bom e justo. Esta é a lição da segunda-feira e somos convidados a ler Deuteronômio 32, versículo 4 e também, enquanto pega Salmos, pode ler Deuteronômio, irmão Delson, se é que já pensa aí, eu li isso contigo. 32, 4. Sim, 32, verso. Diz o seguinte, sim. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Salmos 92, versículo 15. Para anunciar que o Senhor é rei. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ok? Depois é Salmos 9, versículo 7 e 8 também. E Salmo 9, Sim, versículo 7 verso 7 e 8, sim, diz assim. mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. E depois aí temos 140 e nesse caso o Salmo 145, verso 9 até 17. Diz o seguinte, sim. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas criaturas, sim. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Ok? É muito interessante, podes parar por aí, irmão Delson. Vamos ver aqui uma coisa que é bastante interessante. O título aqui que nos é trazido é Deus é totalmente bom e justo. A palavra totalmente aqui é o que deve ser dado, de facto, o nosso, eu diria, highlight, ou o nosso foco. Tem que ir na palavra totalmente. Quando algo se diz que é totalmente, não é parcialmente bom. Deus é totalmente bom. E o que realmente significa o fato de Deus ser totalmente bom e justo? Ok, como a nossa lição diz que é o amor de Deus pela justiça. Isso, e vimos na entrada, porque estamos dentro do santuário, sim. E vem aqui, Deus é totalmente bom e justo. Quando Adão e Eva foram criados, Deus prometeu que no dia em que comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então, naquele dia, quando Adão e Eva comeram, não morreram. Okay? Então, as pessoas podem pensar que Deus é injusto, não é bom. Mas aqui já nos traz que Deus é totalmente bom e justo, porque além de Adão e Eva terem que morrer, o seu próprio filho veio em símbolo do Cordeiro naquele dia e morreu pela humanidade. A bondade do Senhor já é mostrada. Mas também a justiça, sim. A morte, Deus cumpriu em simbologia, que é a justiça de Deus. E a bondade foi mostrada, a misericórdia de Deus pela humanidade, porque não morreu. Então Deus mostrou a sua bondade e justiça totalmente. Totalmente, não é parcialmente. Ou seja, ele mostrou de facto totalmente a bondade, mas totalmente também a justiça. O que humanamente falado, mais uma vez, teríamos dificuldade de fazer isto, né? Muito tenham deposado. E dentro a acrescentar um bocadinho aqui nos Salmos 92, verso 15, eu vou ler de novo. Diz assim: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Sim. Em Deus não há justiça. Deus é representado como uma rocha. Uma rocha pode ficar 100 anos sem mudar. Você pode sair, pode viajar, você vai voltar a encontrar a rocha no mesmo estado, ok? Mostrando que Deus é como uma rocha, é uma simbologia que é demonstrado que Deus é tão justo que ele não muda seu plano, não altera a sua promessa, os seus benefícios, ele não altera. É diferente de um ser humano. O ser humano, quando você já não lhe agrada, ele muda de plano. Mas Deus não muda, é como uma rocha. E é justo. Nele não há injustiça. É muito interessante. E eu vou deixar também ficar no meu comentário aqui.
a respeito disso, vamos perceber uma coisa. Nós, como seres humanos, sempre tendemos a evoluir. Isso é patente nas nossas tecnologias. Por exemplo, os celulares que eram usados antigamente não são os mesmos. Sim. Hoje em dia estamos em constante evolução. Só que Deus, ele não está em constante evolução. Deus não evolui porque ele já está. É assim, ele não tem mais como evoluir. Ele é bom totalmente naquele instante, não precisa de melhorias. É nesse sentido aí que eu quero deixar estar. Se Deus criou a humanidade, ele não criou a humanidade defeituosa. Criou a humanidade 100% bom também. Porque se ele é bom continuamente, sempre, então ele não vai criar a humanidade de forma defeituosa. Deus é bom em tudo que ele faz. Se ele fizer alguma coisa, vai fazer bem. Se ele criar um mundo, vai criar um mundo perfeito. Se ele criar uma humanidade, vai criar uma humanidade perfeita. Então é diferente de nós seres humanos, que nós sempre tendemos a evoluir. Em que cada vez mais vem esta coisa, passa, é tudo passageiro, né? Afinal de contas, quando o próprio, nesse caso o Salomão diz que tudo é vaidade, é porque ele sabe que as coisas vão mesmo. O que era moda hoje, amanhã pode não ser moda, mas Deus não sai da moda. Deus está constantemente da moda. Deus é bom no presente momento em que ele estiver. E ele, já que é onipresente, ele está em todos os momentos. Eu diria que até ele está ontem, está hoje, está aqui e está amanhã também. Está aqui, está ali. Então está em toda parte e ele é totalmente bom. Agora, o problema que pode surgir, meus irmãos, que eu gostaria que ajudasse os nossos telespectadores é: se Deus é bom, por que há maldade no mundo? Por que as pessoas morrem? Por que crianças nascem com doenças, com leucemia? Por que esse cenário, se ele é bom mesmo? O mundo, o problema começou pela entrada de pecado. Nós sabemos que Deus não originou o mal. O mal originou, o pecado originou por um anjo chamado Lúcifer, que é diabo Satanás. Ele é o causador de tudo isto. E ainda nisto, Deus se entristece quando vê os seus filhos padecendo, sofrendo. Não imaginamos a dor que Deus sente por isso. Isso tudo veio por causa do pecado. É provocado por o inimigo de Deus, que é Satanás. Uau! E é interessante que, para nós, essa injustiça parece estar perpétua, né? Parece que a injustiça sempre vai existir e nunca vai se resolver. Mas, afinal de contas, se Deus vive o presente momento, ele já resolveu essa injustiça há muito tempo. Sim, podemos ver que as pessoas estão a sofrer hoje, mas já tem um plano bem traçado pelo qual essas pessoas serão redimidos. O Abel, que um dia foi assassinado por seu irmão, será redimido e não mais padecerá. É isso maldesamente. Sim, portanto, nas lições anteriores, tivemos também o caso de Abacuque. Ele teve também a mesma pergunta: Deus, até quando isso vai acontecer? Que a injustiça reina. Ele disse que tem um tempo determinado. E dando de dizer que ele disse uma vez que o pecado dos amorreus, dos giteus, ainda não subiu até ao céu. Então, quando o pecado chegou até ao seu auge, Deus teve que vir e destruir. Então, tudo isso Deus ainda permite porque, por amor de nós. Porque no versículo 14 diz: o Senhor sustenta a todos e cai. Ele quer nos levantar. Ele quer que nós não possamos morrer, possamos ser sajantaques. Sim, Ele é bom, tanto que Ele permite a justiça reinar para que nós possamos parar do lado do Senhor, para que finalmente, quando o pecado atingir o seu auge, não possamos ser destruídos juntamente com o pecado, mas para que possamos ser salvos. Uau, é muito interessante. Vamos aqui prosseguir para a lição da terça-feira, que tem como título O Caráter Imutável de Deus. Somos convidados a ler o livro de Malaquias 3, versículo 6 e também Tiago 1, verso 17. Bom, Tiago, Sim. Tiago 1, 17. Se pode ler Tiago se encontrar, é bom dele ler. Diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Ok, Malaquias, Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, hoje, ó filho de Jacó, não sois consumidos. verso ler Timóteo, Timóteos 2, versículo, meus caros, Sim, diz assim:
Se fordes infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O caráter imutável de Deus. A pergunta que pode surgir, irmão José, é: quando falamos de caráter de Deus, estamos a falar do quê? Estamos a falar dos mandamentos de Deus. Está a falar que quando estamos a falar de caráter de Deus, estamos a falar dos 10 mandamentos. Estamos a falar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o reflexo do caráter de Deus. Então, se irmão está a falar aqui os 10 mandamentos, e aqui diz que o caráter imutável de Deus, Deus não muda, né? Deus não muda. Então, se Deus não muda e os 10 mandamentos são reflexos de caráter de Deus, os mandamentos podem mudar, a lei pode mudar? A lei não muda. Tanto como o próprio Jesus confirmou isso, que não veio para destruir a lei nem os profetas. Só veio para cumprir. Para cumprir, o céu pode passar, nem um jota, nem um tiro será tirado da lei de Deus. Agora, é interessante o que diz aí Timóteo, né? Se top dele, não só. Timóteo diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Ok, para isso. Estamos a falar que tem algumas igrejas, não é isso? Tem uma igreja que mudou a lei de Deus, não é isso? Tem. Mudou de fato? Tentaram mudar. Ok. A palavra tentaram é forte aí. Sim. Irmãos, é muito interessante nós ouvirmos isso, que tentaram mudar a lei de Deus. De facto, nunca chegaram a mudar, porque a lei de Deus não pode mudar, porque o caráter de Deus não muda. Não muda. Uau. Podes comentar? É dizer que o caráter de Deus é imutável. Qualquer pessoa pode tentar mudar, mas Deus não permite, ou Deus não muda. Nós podemos mudar para o erro, mas Deus nunca vai nos seguir para o erro. Deus permanece intacto, Deus permanece no mesmo lugar em que Ele está. Deus não segue a maioria. Por isso a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Não tem alguém dizer que eu acho isto ou acho aquilo. A verdade é a única que somos informados através da Bíblia Sagrada. Uau, ou seja, irmão Anderson, basicamente, aqui nós estamos a ouvir aqui, pouco importa o que os seres humanos vão querer fazer para tentar mudar algumas coisas. E foi. Não, porque olha, eu na igreja todo dia, sábado pode ser cumprido de manhã só, não tem problema. Mas Deus disse que se Ele diz que o sábado tem que ser guardado assim, sexta-feira ao pôr do sol e até sábado ao pôr do sol, e você guarda a metade, pouco importa o que você está a fazer. A lei está aí, não é isso? Isso. E no versículo 3 diz: e seja, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse algum dia, nós todos seríamos consumidos. E já me deixa dizer que as pessoas tentam mudar o caráter de Deus, tentam dizer que Deus mudou, mas Ele não muda. Percebamos só, dizemos que para podermos entender essa lição, devemos entrar no santuário. E no santuário, no altar de sacrifício, nos mostra o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós não possamos morrer ali. Sim. E vamos adiante, na pia. Ali Deus purifica a humanidade, nos justifica. É o batismo, nascer de novo. É um renascimento. E ali no lugar santo temos a mesa. Pessoal, o que você está a dizer aqui é que basicamente o santuário nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. Só que o que aconteceu foi que o santuário é da sombra e se cumpriu aquilo, mas se cumpre, por exemplo, você está a falar que na questão da pia, por exemplo, ao invés de termos uma pia hoje em dia, nós batizamos simplesmente aquela pia. Não é mudança. É mudança. E tanto dizer que ali no altar, na mesa, temos que Deus é um mantenedor. Ele é que sustenta as pessoas. Sim. No altar de incenso, ele é o nosso amigo, porque podemos nos comunicar com ele através da oração. Sim. E ali nos candelabros, ele é a luz. E lá no lugar santíssimo, ele é o mandamento, como disse o irmão José, são os mandamentos de Deus. Já me deixa dizer que houve uma igreja, de nome Igreja Católica, que tentou mudar, de dizer que de agora em diante é aceitável batizar as crianças. Eles distorceram o amor de Deus. Deus morre continuamente. Isso não é no altar de sacrifício. Eles distorceram o amor de Deus. E na pia eles disseram que é necessário batizar até as crianças. Eles tentaram mudar o caráter de Deus. E quando já entramos no lugar santo, eles tentavam dizer que nem toda pessoa é permitida ler a Bíblia. Eles tentaram mudar o que Deus disse. Eles vieram dizer que existe um intercessor, um intermediário, que pode conduzir as vossas orações para o céu. Eles tentaram, nesse caso, o confessionário. Sim.
E temos também ali a luz, que é a pregação do Evangelho. Sabemos que essa igreja não prega o Evangelho de Deus. Então eles tentaram novamente. E por fim, eles tentaram mudar os mandamentos do Senhor. Uau, e estamos a ver aqui um ataque, um cenário de ataque, não é isso? Um cenário de ataque a tudo o que é o caráter de Deus. Porque de facto o caráter de Deus, por mais que seja simplificado em definição da lei, tudo isso, todos os artigos do santuário simbolizam de alguma forma uma característica do corpo de Deus. Que tudo foi atacado, do jeito que o irmão Delson aqui apresentou. Agora a pergunta é, quem somos nós nesse cenário? Nós somos as pessoas que têm que reparar a brecha ou que têm que reconstruir o que está sendo atacado. Somos os Neemias? Sim, somos Neemias que têm que reconstruir tudo o que está sendo atacado para que possamos demonstrar o verdadeiro sentido das coisas. É muito interessante o que nós estamos a ver aqui. De fato, o caráter de Deus é imutável. Queira você ou não queira. Pouco importa se você batizar a criança, Deus não vai mudar e agora vai dizer, não, é legal batizar a criança. Não é legal. Pouco importa se você não prega o evangelho, você pensa que não, pessoas vão se converter por conta... Não, Deus estabeleceu coisas que não podem ser mudadas. Deus não muda. E nós vamos entender que Deus não muda ao entendermos a próxima lição, que é a lição da quarta-feira, que tem como título Um Deus que se arrepende. Essa é a pergunta que surge aqui. Vamos entender certas passagens da Bíblia, por exemplo, em que se diz que Deus se arrependeu. Mas o que é esse arrependimento de Deus à luz daquilo que já acabamos de estabelecer aqui na última lição, que o caráter de Deus é imutável. Se o caráter de Deus é imutável, então, e ele se arrepende, isto é contraditório. Vamos entender qual é o verdadeiro sentido aqui do arrependimento. Êxodo 32, versículo 14, em Jeremias 18, versículo 4 a 10. São os livros que nós vamos trabalhar com eles aqui. Aqui no Êxodo, sim, Êxodo 32, versos quanto, irmão Samuel? 32, verso 14. Verso 14, diz assim: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Mas até podemos parar só aí. Aqui, claramente o livro está a dizer que Deus se arrependeu. Mas aqui diz, arrepender-se acarreta mudança. Quando, vamos supor que alguém, quando chega na igreja, diz, eu estou arrependido, mas não mudou. Está arrependido de fato esse irmão? Não. Então, se não está arrependido de fato alguma coisa aqui, o que é arrependimento aqui que está a dizer? Na verdade, sabemos que a Bíblia foi escrita pela linguagem humana, as palavras divinas para que o profeta, ou seja, o escritor, aqui Moisés, para escrever em linguagem humana. Mas na verdade Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Aqui vemos que quando o povo de Israel, quando adoraram o bezerro, Deus disse que ia destruir o povo de Israel pela idolatria. Vemos aqui Moisés intercedendo a favor do povo de Israel para com Deus. Por isso é que o texto diz que Deus se arrependeu. Mas na verdade, o termo arrepender tem uma conotação negativa. Porque quando alguém se arrepende, quando diz que Deus se arrependeu, é porque ele tinha planejado fazer algo mal. Sabemos que Deus em nenhum momento faz algo demais, faz coisa de errado, porque sabemos que Deus não faz injustiça. Então, o que o texto quer nos dizer é que Deus não se arrepende, mas Deus, segundo a minha escolha, segundo a sua escolha, segundo a nossa escolha, Deus age de acordo com a nossa escolha, dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo daquilo que nós escolhemos fazer. Deus age de acordo com a nossa escolha, não porque ele muda ou Deus se arrepende. Deus não se arrepende, até porque Deus é inconsciente, Deus não é inconsciente, Deus é onisciente. Deus já sabe o que eu ia pensar, o que eu ia fazer, Deus já sabe, mas só Deus espera o meu arrependimento para que ele possa fazer aquilo que eu já escolhi. Ok? É interessante e é como se, não sei se vão concordar ou não, se eu estiver errado, pronto, é como se Deus, ele já tivesse providenciado duas coisas. Se você fizer algo de bom, você vai ganhar isto. Se você fizer algo de errado, você vai ganhar isto. Agora, se você fizer uma escolha, por exemplo, você vai fazer alguma coisa de mal, e não é que Deus
se arrependeu, porque a palavra arrependimento, irmão Delson, só vou pedir para explicar. A palavra arrependimento tem qual significado exatamente quando aplicada a Deus? Ok, tem muito significado. De lamentar-se e de lamentou. Ok, então neste caso, simplesmente Deus lamenta a nossa escolha, não é que ele se arrepende, porque as providências estão aí. Se você fizer alguma coisa de errado, você ganha isto. Se você fizer alguma coisa de certo, você ganha aquilo. Mas Deus, já que é onisciente, ele sabe que vai escolher. Só que ele lamenta quando você escolhe alguma coisa que vai te levar à perdição. É o que ele faz. Lamenta, mas sabe, já sabia que você ia fazer. É como, por exemplo, quando acontece alguma coisa de errado, vamos supor que alguém seja um professor, eu gosto muito desse exemplo. Alguém seja um professor e está com um aluno que realmente não estuda muito. Então, ele sabe que o aluno vai reprovar no final do ano, mas ele lamenta, Sim. pô, é um aluno que pelo amor de Deus, mas já sabe que o aluno vai chumbar. Então é Deus sabe que o irmão vai se perder. Só que ele lamenta, não vai deixar de lamentar porque ele ama e gostaria que o irmão não se perdesse. Então não muda. Não mudou. Exatamente. Irmão Deus só vai querer comentar. O que disseste, irmão Samuel, está baseado no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 18 e 19, onde diz que Moisés diz que convoca os seus hoje para ser testemunha, porque há o bem e a maldade. Vocês devem escolher o que vocês querem, mas se vocês escolheram bem, vocês e vossos filhos viverão bem, mas se vocês escolherem a maldade, não irá bem para vós. E tanto que na nova versão internacional em inglês diz que he turned back ou he turned away. Ele voltou, não fez o que queria fazer, então ele voltou-se, não que ele se arrependeu. E já me deixa dizer o seguinte, quando uma pessoa, por exemplo, está doente, está com o que nós podemos chamar de HIV, então ele para de tomar os medicamentos, sim. A doença ainda é remediável, sim. Se ele tomar os medicamentos novamente, ele terá sua saúde normal, sim. Mas se ele não tomar os remédios, ele irá morrer, sim. Então o que acontece hoje em dia, as nossas doenças, o pecado ainda é remediável. Se pecarmos e voltarmos ao Senhor, Deus não vai nos dar a recompensa que é a morte final. Mas se não fazermos isso hoje em dia, se não nos arrependermos como ser humano, chegará o tempo em que a nossa doença será irremediável. Pois uma doença irremediável acarreta a justiça. E a justiça é a própria morte que Deus nos dá. Então, Deus não se arrepende, Deus lamenta. É lamentar mesmo. Mas ele já sabe o que vai acontecer. Então, fiquemos tranquilos no sentido do quê? De usufruirmos o amor de Deus. Porque o amor está aí para nós todos. Igual o irmão Delson disse, está disponível para todos a salvação. Simplesmente nós temos que ir lá e reclamar. Amém. Eu quero a minha salvação. E se nós não reclamarmos, vamos perder. E o que Deus vai fazer? Vai lamentar. Vai lamentar. E também, esse sentido também de sentir pena acontece pelo contrário. Vamos supor que você já estava perdido e você volta ao Senhor. Deus também, de alguma forma, ele se arrepende de te destruir. O que é isso? Ele sente pena e te acolhe de novo. É tudo sentir pena. Vamos tentar entender desse jeito. Vamos aqui na nossa última lição. Apegue-se ao amor e à justiça. Somos convidados a ler um livro de Mateus 5, versículo 43 até 48. Diz o seguinte, sim, 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do céu, e para que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ok, aqui é interessante que Jesus Cristo nos dá aqui uma coisa muito interessante. Ele nos explica o que acontece no mundo. No mundo, por mais que a pessoa seja um assassino, um criminoso, ele sempre vai amar a sua família. Ele ama a sua família. Se ele tem um filho, é normal às vezes nós vermos vilões
reproduções cinematográficas onde os vilões, eles são apegados à família, neste caso. E no mundo. Só que nós somos convidados a fazer o diferente. Não é que nós não podemos se apegar à família, também devemos amar os nossos familiares, mas também devemos amar as pessoas que nos odeiam. Agora pergunta, irmão José, como que podemos amar alguém que me odeia neste caso? É possível, humanamente falando? Humanamente falando, não é possível. Só é possível quando estou no caminho de santificação. Assim como o texto terminou, diz que sejais perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, o texto ou a lição termina a nos convidar para que sejamos perfeitos. Isso é uma vida, é uma caminhada, que não é um estilo de vida, é um estilo de vida que nós devemos buscar a cada dia, a cada momento, procurar ser perfeito, estudar a palavra, orar, meditar. Então, se formos a fazer isso, será possível, com a ajuda de Deus, Espírito Santo, poderá ser possível amar também aos nossos inimigos, porque tanto como Jesus orou e amou seus inimigos, aquele que estava a crucificar. Então, nós somos chamados a cultivar, a procurar o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Assim será possível também amar os nossos fiéis. Irmão Deson, tem algo a dizer? Ok, deixa-me dizer que a lição está dentro do santuário. Novamente. Aqui diz o seguinte: devemos amar até os nossos inimigos. Percebamos somente que quando Adão e Eva quebraram a lei do Senhor, eles automaticamente passaram a se sentir como inimigos de Deus. Mas Deus, sendo assim, Ele amou o mundo de uma forma que é inexplicável. Ele enviou seu Filho e morreu por nós, que éramos os inimigos de Deus. E o que é isso? Jesus disse que quem aceitou a Jesus Cristo foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus possuem o caráter de Deus. Aqui diz que sede na nossa maioria. E vamos conjugar somente o verbo ser. Está no presente, está no futuro, no passado. Então, existem pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas são as pessoas que se juntam com Jesus Cristo, que eles entram no santuário, eles trabalham para poder obter a perfeição, como disse o irmão José, que é o processo de santificação. Há quedas, sim, mas a perfeição deve ser buscada, porque é o comando de que devemos ser perfeitos hoje em dia. É interessante que eu vou tomar aqui dizendo que a perfeição, meus irmãos, é um estágio, né? Hoje eu estou perfeito desse jeito, amanhã é me exigido um pouco mais de perfeição, depois de amanhã um pouco mais, até assim sucessivamente. Assim como uma criança, por exemplo, ele cresce e a sua perfeição é mediante um estágio. Quando nasce, não tem dentes, não fala, não anda, mas mesmo assim é perfeito. Depois de 5 anos, a criança necessariamente tem que ter dentes e andar e falar. Se não ter isso aí, é porque já não está perfeito. Então, é um estágio que nós sempre devemos percorrer. Quando nós nos convertemos, ainda somos bebês. E é normal tropeçarmos em alguns pecados, mas mediante o nosso crescimento na vida cristã, devemos apresentar também melhorias. E deixe-me, por último, deixar um conselho para os irmãos de como é que nós podemos amar nossos inimigos de uma forma prática. A praticidade é o que nós procuramos aqui. Como que nós devemos pensar para nós podermos amar os nossos inimigos? Eu acho que isso é aparentemente simples. Quando eu tomei esse conhecimento, me abriu também a mente. É só nós pensarmos em crianças. Nós temos crianças. Alguns de nós temos crianças. Alguns de nós temos irmãos, irmãs. Quando uma criança, por exemplo, vem e a dele pode vir bem sujo, do jeito que ele estiver, e vem e te suja, aquilo aí, quando ele vem, você não fica chateado com a criança. Eu acho que, mesmo por mais que você seja um ser humano deplorável, você não ficaria triste com uma criança simplesmente porque ele está sujo. Ou quando uma criança te arranha, você não fica triste porque a criança está te arranhando. Por que você não fica triste? Porque você sabe que ele é uma criança e que o seu juízo ainda não está sendo perfeitamente comandado, vamos dizer, por ele. Existem muitos fatores, está em processo de formação. O leite da própria criança está contribuindo para que a criança haja de uma forma que não é do seu perfeito juízo, vamos dizer assim. Agora, nossos inimigos também, eles têm um leite deles que está a fazer agir daquela forma. Eu diria que esse leite é o próprio Satanás, que comanda com que esses nossos inimigos possam querer fazer coisas de erradas conosco. Quando nós percebemos que o nosso inimigo, ao cometer
pecado para conosco, não é ele que está a fazer, pai, sim o Satanás que está a lhe usar. Então é fácil nós perdoarmos, porque não é ele que está a fazer isso. Assim como, por exemplo, esta lição nos convida a entendermos muito a parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano, neste caso, é o próprio Jesus Cristo em simbologia, que ele veio, ajudou-nos em meio a nossas tribulações que nós sofremos nas mãos do inimigo. E ele nos leva para uma igreja, que também o bom samaritano levou para uma hospedaria e disse que cuidem dessa pessoa e qualquer coisa que essa pessoa custe-lhes a mais, eu voltarei e pagarei para vocês. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de cuidarmos dos nossos irmãozinhos, os recém-convertidos, os nossos inimigos. Devemos tomar conta deles, porque são pessoas de Jesus Cristo. E no dia que ele voltar, nos pagará em dobro por todo o nosso suporte e por todo o nosso sofrimento que passamos cuidando desses pequeninos de Jesus Cristo. Porque é só sabermos que nós já fomos inimigos de Deus no passado. Já fomos inimigos de Deus e Ele nos amou mesmo assim. Também nós devemos amar os nossos inimigos, porque esses inimigos um dia também serão nossos amigos. Espero que tenham gostado desta lição. Chegamos ao final e que nos acompanhem no próximo vídeo, que também teremos tudo aqui no nosso canal. Inscrevam-se, deixem o vosso like e compartilhem com os outros este vídeo maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.